Boas. Isto é tudo variações sobre um tema, não é? Antes de ir àquilo que me traz aqui hoje, passei este bocado de noite, já são umas horas, a ouvir versões do White Rabbit, de Jefferson Airplane. Há duas ou três muito boas, embora nada bata que eles próprios tocaram no Woodstock em outubro de 1900, agosto de 1969. Mas não é isso que me traz aqui. Estive há bocado a ouvir o habitual vídeo do Telmo Azevedo Fernandes na Cor do Dinheiro do Camilo Lourenço. E o Telmo é um gajo educado e prepara as coisas. E vale sempre a pena ouvi-lo, porque é um tipo que pensa bem e é eloquente. Mas isto é tudo, no fundo, a variação sobre um tema. O vídeo dele de hoje é sobre uma série de questões, passa mas tem essencialmente que ver com a ruptura das cadeias de abastecimento. E isto é sempre variações sobre o mesmo tema. Esta merda acompanha-nos há 150 anos, ou caralho, e não há maneira de aprenderem, pá, não há maneira de aprender. Por exemplo, quando se fala em inovação, por exemplo, não é? O que é que vos ocorre logo? Agora, nesta altura, com esta cagada toda, pensa-se nas vacinas, mas normalmente tem a ver com a tecnologia, com a inteligência artificial, com merdas dessas. Vocês sabem qual é uma das maiores inovações da história? São as paletes, pá. São as paletes. As paletes são uma inovação fabulosa. A paletização das mercadorias, a contentorização, permite, não é, que vocês assistam todos os dias, ao milagre de entrarem numa porcaria de um supermercado e terem as prateleiras cheias de tudo aquilo que precisam. Desde detergentes, a papel higiênico, a carne, a fruta, seja aquilo que for. Não é? Porque esta ideia, como o Telmo dizia bem, que a economia e tudo isto pode funcionar como um interruptor. Isto não é nada de novo, não é? Por exemplo, para lá da experiência soviética, chinesa, das 48 ou 58 experiências de controle central da economia. Há, por exemplo, casos engraçados no Chile, no tempo do Allende, com a ajuda de um inglês que tinha umas teorias maradas na industrialização, tentaram criar uma coisa que se chamava Cybersyn, que não era nem mais nem menos que um controle centralizado da economia, que funcionava com telex e não sei o que, por exemplo. Uma das histórias que é contada é que houve uma altura que houve uma greve de 40 mil camionistas e rapidamente o sistema que eles estavam a montar conseguiu arranjar 200 camionistas e resolver o problema. Reparem, 40 mil em greve e com 200 resolveram o problema. Mas pronto, a Cybersyn era uma maneira de tentar evitar os erros soviéticos e isto foi logo a seguir às nacionalizações do Allende e não sei o quê, de tentar evitar o erro soviético do excessivo planeamento central e tentar manter esse planeamento nas mãos dos trabalhadores com as nacionalizações. E este milagre que eu vos falo, de vocês entrarem nos supermercados e nos minimercados e nas tabacarias e nos cafés e não sei o que, está lá tudo disponível, tudo aquilo que vocês querem nas lojas e não sei o que mais. Isto não é brincadeira nenhuma. Não é brincadeira nenhuma. Esta merda, nós não fazemos ideia da quantidade de navios que passam diariamente ao largo de Sagres. Não são dezenas nem centenas, são milhares de navios. Milhares. Não é? E se por ordem dos governos tudo isto é mandado parar, isto depois não é só dizer podem começar a andar, e eles começam. Não é assim.
Não é assim, porque entanto muita coisa parou. Muita coisa parou. E depois as reações à Covid, que era o que eu tinha pensado mais falar hoje, porque eu tenho andado viciado em podcasts sobre o assunto. Como o Telmo diz, e bem, quer dizer, param o terceiro maior porto do mundo, porque é detectado um caso de Covid num trabalhador com 34 anos e o terceiro maior porto do mundo é parado durante 2 semanas. E estão à espera que depois seja diga, podem começar a trabalhar. E aquilo, vumba, arranca tudo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os trabalhadores deslocam-se, se não têm trabalho aqui, vão para ali. Não é? As empresas ajustam-se. Não é? Se não têm mercado para os produtos, reduzem a produção e depois a produção não arranca outra vez para o mesmo nível que estava antes. Do dia para a noite. E depois começa a faltar tudo. E se começa a faltar matérias-primas, não é? A seguir começa a faltar produção. A seguir começa a faltar transportes. Por exemplo, posso-vos dizer que não é um mercado com que eu lido diretamente, mas um contentor que há 2 anos custava $1.500, hoje custa $20.000. E não há. Custa 20 mil e não há. Há 2 semanas atrás, ou há uma semana atrás, estavam parados ao largo do Porto de Los Angeles, por exemplo, estavam parados 60 navios, 60 porta-contentores, que são uma coisa brutal, são milhares e milhares e milhares e milhares de contentores. Por duas razões. Uma, não há trabalhadores suficientes para descarregar os contentores. Por outro lado, não há espaço suficiente dentro do porto para armazenar todos os contentores. Porque, por outro lado, não há camionistas suficientes, nem caminhões, para retirar os contentores que já estão no porto. E isto paga-se. Por exemplo, nós em Portugal não temos muitos dados sobre isto, mas nos Estados Unidos o índice de preço ao consumidor está com uma subida de cerca de 5,4% este ano. Mas sabem o que é que está a 5,4%? Porque este índice de preço ao consumidor não inclui nem energia nem alimentação. Porque só os combustíveis aumentaram 48%. Isto tudo assim parece números à toa. Mas não, quem sofre com isto é quem não pode. Os gajos que podem estão-se cagando. Políticos, por exemplo, não pagam nada disto, não pagam combustíveis, não pagam merda nenhuma. Estão-se cagando, nem sequer notam. Gajos que são ricos. Não é? Para eles, mais dólar, mais euro, menos euro. Aliás, tem uma propensão para o consumo menor do que a classe média baixa ou que os pobres. Que se lixe. Isto tudo para quê? Tudo isto para quê? Para nada. Para rigorosamente nada. Como diz o Telmo, por exemplo, agora há 23% das famílias americanas em risco de fome. E quantos é que haverá em Portugal? E quantos é que haverá em França? E quantos é que haverá em Espanha? E quantos é que haverá... E a pobreza mata. A pobreza mata, pá. Pelos vistos morreram até agora, salvo erro, à volta de 4 milhões, ou que sejam 5 milhões de pessoas por causa da Covid. No mundo inteiro. Sabem quantas é que caíram voltaram a cair, porque já tinham saído, em pobreza extrema? 150 milhões. Pobreza extrema mata. Mata de fome, mata de doença, mata disto, mata daquilo. E tudo isto para quê? Tudo isto para quê? Opá. De uma maneira geral, as pessoas fazem-me lembrar... Salver foi o Khrushchev. Quando eu julgo que foi naquela altura que estive em Nova Iorque, em 1960, que irritou-se com o embaixador filipino e bateu com o sapato no palanque da ONU, ou o que é que foi, que terá perguntado numa visita a um supermercado americano quem é que era o responsável do governo pela distribuição de alimentos nos supermercados. Quando disseram que ninguém era o responsável, ficou surpreendido. E vocês, no meio geral, é a mesma merda. É a merda. Não sei porquê existe esta ideia na cabeça das pessoas que há uma organização planeada por trás de tudo isto. Não é? Por trás das costeletas de borrego, das bananas e da salsa que está à venda no Pingo Doce.
e do combustível que metem na Repsol ou na Galp. Não há. Não há. E, portanto, não, isto é um sistema muitíssimo complexo. Se conseguir apanhar, procurem no Google um artigo que se chama iPencil, ou seja, o lápis. É um sistema extremamente complexo e as cadeias de abastecimento, navios, e aviões e tudo, portos e armazéns e caminhões e isto e aquilo, são as artérias do sistema. Se eles param de funcionar, fodeu-se, meu. Mas fodeu-se mesmo. E esperem pelos preços que aí vêm. Esperem pelos preços, porque não tarda. Vai começar já a seguir. Não é? Por exemplo, os carros em segunda mão estão a disparar de preço. Sabem quanto tempo é que demora a entregar um Mercedes? Não é? 18 meses, Mercedes novo. Sei o que é que está a acontecer nos carros nos Estados Unidos com os carros. É que, por exemplo, compram um carro novo, mas as luzes do interior não funcionam. E o que lhe diz o vendedor é, pá, não há chips para pôr a funcionar tudo e, portanto, escolhemos não pôr a funcionar as luzes interiores. Quando voltar a haver chips, se quiser vir cá, paga mais qualquer coisa e instala-se. Isto não parece grave. Claro que não parece grave. Mas não parece grave até começarem a faltar as fraldas descartáveis, até começar a faltar o papel higiênico, até começar a faltar os lápis, até começar a faltar a carne, até começar a faltar as bananas, até começar a faltar os detergentes, até começar a faltar tudo aquilo que vocês precisam todos os dias. Não é? Porque é um autêntico milagre aquilo que acontece. É um milagre descentralizado, em que ninguém comanda, que ninguém desfia, que ninguém decide, mas funciona. E de repente vêm os políticos e vêm estes gajos todos, com estas ideias abstrusas, é? Param esta merda toda e acham, não é? Que basta dizer, pronto, agora já podem funcionar, que tudo isto funciona. Não funciona, pá. Funciona. Bem, vamos pagá-lo bem caro. Vamos pagá-lo de muitas maneiras. Em dinheiro, em doença, em mortes, Vamos andar anos e anos e anos a pagar esta cagada. Se foda.